Ô João, essa sindicância foi formada. eu gostaria de fazer um comentário bem pontual. Não sei se os nossos convidados que nos assistem repararam que os signatários são todos coletivos. Você não vê a assinatura de um homem ou de uma mulher. Olha, essas pessoas não resistem a uma análise psicanalítica. As lideranças das universidades estão marcadas por homens fracos. Todos se protegem através do anonimato de uma instituição. Isso é um arbítrio, isso é de uma agressividade, isso é de um autoritarismo sem tamanho. Um conjunto de instituições querendo atacar um jovem estudante, cancelar esse estudante, destruir a possibilidade de uma vida acadêmica. Isso é de uma arbitrariedade sem tamanho. Me desculpe o desabafo, te devolvo a palavra. Continue, por favor. Então, exatamente. Pelo que eu já pude observar, inclusive dos meus professores que eu tive até agora, ainda não tive aula com todos os professores do curso de Direito, todos os que são alinhados à esquerda, é exatamente isso daí. São pessoas frustradas, são pessoas que eles não fizeram nada mais na vida além de um doutorado na Universidade de Sorbonne, e aí penduram esse diploma ali, sabe? É como o professor Lavo fala, se eles leram um livro do professor Lavo, é capaz de ter uma congestão cerebral. E esses professores... Que é professor de universidade desde 1991. Veja só, Luciana, o que aconteceu e o que acontece com o João Daniel é uma ação perversa que as universidades fazem sempre que existe algum discurso contrário. E o João é aquele boi de piranha, é aquele cordeiro do sacrifício para dizer para toda a comunidade acadêmica do que é que essas pessoas são capazes quando alguém se insurge. Então, essas ações todas de agressividade, de tentativa de expulsão, porque essa é uma tentativa de expulsão, não por vias de artigos de regimento interno, porque certamente o João não deu aso a esse tipo de possibilidade, não é? Mas a partir de uma desestabilização emocional dele, que provavelmente poderia levá-lo a um trancamento, a um abandono de curso, não é? Mas o João tem aí a virtude da coragem e ele se manteve firme nesse propósito de garantir o seu direito de manifestar o pensamento, embora o seu, digamos, interlocutor tivesse todo esse emaranhado de ações perversas, né? É importante dizer para quem nos ouve que eu sou professor na UFRJ, que é uma instituição, talvez a instituição carioca ao lado da UERJ, aquela que mais difunde o pensamento de esquerda e aquela que a cada momento busca a ideologização e o aparelhamento partidário. João, a propósito do que você mencionou dos deputados vinculados à UF e do seu processo, eu gostaria muito que você me dissesse quais são esses deputados, sobretudo os que enviaram as emendas parlamentares para a UF, para nós investigarmos os valores e a destinação desses recursos. Você sabe que eu venho aí há muitos anos denunciando a corrupção nas universidades federais. Isso tem atraído uma adesão bastante grande de pessoas da sociedade que nunca passaram pela universidade pública, mas também de muitos servidores, alunos, técnicos e professores de federais que são conservadores e que, por força de circunstâncias de vida, não têm a coragem que você teve e não têm essa segurança que eu tenho de denunciar, não é? Mas eu posso te garantir que hoje existe um grupo de conservadores da UFRJ enorme em contato comigo e nós estamos dispostos a montar uma rede parlamentar e levar essas denúncias adiante, tanto no Ministério Público Federal quanto na Polícia Federal, embora eu já tenha feito isso no passado muitas vezes e tenha vivido a frustração de ter as denúncias arquivadas e de, tal como você, passar a sofrer assédio moral, perseguição, ataques, ameaças, enfim. O que importa é que nós estejamos municiados de documentos e provas, como essas que você tem, para que a gente desnude esse comportamento arbitrário e tirânico que a gente vê nas universidades hoje. Nós
jamais conseguiremos, olha, o próprio Olavo que você cita tanto, não é? O Olavo vem advertindo o governo, advertiu o governo desde o primeiro ano da importância do pensamento conservador retomar as rédeas das universidades. O nascimento das universidades é um nascimento historicamente humanístico, tem origem na Igreja Católica, primeiro no século XIV, no século XV, séculos XVI, desde o Colégio Gregoriano, que depois se transformou na Universidade Gregoriana, e mais tarde os pontífices todos criaram universidades pontifícias pelo mundo afora, não é? E depois as igrejas evangélicas fizeram o mesmo, com as suas faculdades de teologia, com seus seminários, enfim, criaram também as suas universidades com seus propósitos de formação humanística, e a Universidade Pública Brasileira aboliu essa reflexão filosófica, essa reflexão que busca a radicalização filosófica, e a radicalização filosófica é aquela que entra na raiz do problema, que quer conhecer o problema, discutir e solucionar, não é? E essas universidades substituíram isso por um discurso só, por uma formação só, pelo hedonismo, pelo existencialismo e pelo materialismo, não é? E para além dessa mudança radical de sentido, a universidade deixou de ser, a rigor, o lugar da discussão, o lugar da diferença, e passou a ser um centro de difusão do pensamento marxista e dos diversos autores advindos da escola de Frankfurt. Ninguém lê mais os clássicos nas universidades, com algumas raras exceções de um tomista, de alguém que ainda na filosofia resolve beber na fonte de Santo Agostinho, de Santo Ambrósio, de Tomás de Aquino, com raríssimas exceções. Mas afora essas figuras jurássicas, não é? Vai aí uma ironia, claro, a universidade perdeu o seu sentido e passou a ser esse lugar de aproximação com os deputados de esquerda, com a troca de adesão de temas de ciência pela adesão de temas partidários. Todas essas linhas de pesquisa que você mencionou no início da sua fala estão muito mais ligadas à pauta de PSOL do que alguma demanda científica da sociedade contemporânea. Aliás, a sociedade hoje pouco se volta para a universidade, pouco se volta para a sociedade, não é? Então, isso que você vive, qualquer um que manifesta pensamento contrário passa a viver. É claro que não com essa proporção, porque nem todos têm esse vigor e essa coragem que você teve. O que acontece, então? Os técnicos mais competentes, os técnicos mais bem formados, eles são todos postos à margem da administração, e aí a universidade tem um processo, e você de certa forma mencionou isso, a universidade tem um processo de uma forma de impedir as ações conservadoras, as tentativas de ações conservadoras, que é através dos processos administrativos. Sempre que alguém entra com um pleito de um projeto que possa ter algum viés conservador, o processo nunca caminha na celeridade convencional. O seu caminhar é sempre arrastado, os despachos decisórios, os despachos administrativos são sempre lentos, e o ano contábil se finda, e se porventura aquele proponente tinha algum recurso já destinado previamente para ele, aquele recurso acaba sendo devolvido e o projeto não é realizado. Então, o que eu vejo como docente hoje na universidade é um grupo de grandes professores extremamente frustrados, porque eles também, tal como os técnicos, ficam postos à margem, e aí nós passamos a ter, nos grandes laboratórios, nas grandes linhas de pesquisa, nos grandes grupos, sempre as pessoas que têm uma trajetória mais vinculada a essas pautas partidárias. E aí o que é que a gente tem? Um dos temas da live, que é a fraude intelectual, não é? Eu escrevi uma série de artigos para o portal Todo Poder Emana do Povo.com.br, e intitulei esses artigos de mediocridade dourada, porque o que eu mais vejo na universidade é mediocridade intelectual. Ocorre que essa mediocridade, ela é maquiada, ela recebe uma roupagem de douramento que dá a ela uma aparência de qualidade, mas a rigor a sua essência é falaciosa, é infundada,
não resiste a uma crítica. Então, é lamentável que nós estejamos hoje diante desse tipo de universidade. Isso é lamentável porque a universidade para de formar intelectuais e pesquisadores e passa a formar proselitistas, passa a formar seguidores, e seguidores acríticos. Porque o que a gente vê num emaranhado de formação bibliográfica, um conjunto de autores que dizem uma coisa só, como é que você vai formar pensamento crítico com uma univocidade discursiva, com uma única proposta, uma única escola, uma única tendência, um único caminho de formação intelectual? Não é? Para piorar, veja bem, você parece que relatou a interferência do Procurador da República, Procurador Federal, não é? Que provavelmente deve ter dado um parecer de arquivamento para esse processo. Eu estou certo ou não? É um Procurador Federal da UF. Da UF. Ele leu esse processo e mandou arquivar, por acaso? Ele devolveu, dizendo que não tinha, né, o fundamento. Pronto. E teria que refazer o processo. Pronto, claro. Isso aí é de um arbítrio tal que obviamente não merece outro destino a não ser o arquivamento. Não é? É claro que se eu fosse procurador, eu faria um parecer severíssimo, mostrando para essas pessoas que esse tipo de prática dá aso a uma ação de danos morais e materiais. Você merece ser ressarcido por tudo que sofreu, não é? E isso, inclusive, permite que a Advocacia Geral da União imponha uma ação regressa a quem deu causa a tudo isso. E não adianta colocar nome de um coletivo, não adianta colocar nome de uma associação, porque o presidente da associação vai responder por isso. Esse tipo de prática perversa merece ser investigada e merece ser punida. De modo que eu te peço aqui, encarecidamente, que me envie todo esse material, que isso será encaminhado ao Ministro da Educação, será encaminhado à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. E vamos pressionar, vamos sempre lembrar da sociedade que isso está acontecendo, para que haja punição, porque a universidade não pode ser esse território, não é? É um território autônomo. A autonomia universitária deu às universidades o status de território autônomo. E os reitores fazem dela o seu feudo. São todos senhores feudais, não é? E com amparo ainda do Supremo Tribunal Federal. Nós assistimos recentemente a intervenções do ministro Lewandowski derrubando portaria do ministro do MEC. Então é lamentável que esse tipo de coisa aconteça. Todos os que nos ouvem são solidários a vocês, pessoas que assistiram mais tarde a live. Eu farei questão de encaminhar esse link para todos os meus seguidores. Né? Tenho 10 mil seguidores no Instagram, 10 mil no canal do YouTube, mais alguns milhares no Facebook, no Twitter. E nós vamos divulgar essa nossa conversa e mais uma vez alertar a sociedade para o fato de que ela precisa observar isso. A sociedade precisa saber que a universidade é corrupta, que ela está marcada pela fraude intelectual, que a universidade frauda os concursos. Como? Professores que dizem ter doutorado e não tem, não é? E os que têm, nós sabemos muito bem como conseguiram, porque nós sabemos perfeitamente. Eu, por exemplo, sou um professor que não consegue publicar textos em nenhuma universidade federal do país. Eu sou especialista na obra de Machado de Assis, escrevi sobre Machado no mestrado e no doutorado, nos tempos áureos de mestrados de 4 anos e doutorados de 6 anos, e nunca fui chamado por nenhum colega para participar de uma banca de mestrado ou doutorado em Machado de Assis no Brasil inteiro. Aliás, diga. Eu ia inclusive perguntar isso ao senhor, porque o João falou da perseguição que ele sofre, e eu ia perguntar de que forma o senhor se sente, né, perseguido. O senhor está respondendo aí um dos pontos. Luciana, eu sou historicamente perseguido, desde sempre, desde o primeiro momento. A minha primeira experiência como professor de federal foi na UFMG durante um ano, em 2006, mas eu logo interrompi essa experiência porque eu ganhei na época uma bolsa para fazer um estágio de doutorado no exterior
e pedi exoneração e fui para minha bolsa sanduíche. Quando voltei, prestei concurso na Federal de Rondônia. Naquela ocasião, em 2009, os probatórios já eram de 3 anos. Portanto, meu probatório, esse inferno que o João viveu, eu vivi ao longo de todo o probatório. E quando faltava uma quinzena para terminar o meu probatório, o diretor do instituto ao qual o meu departamento fazia parte, mandou uma carta para a diretora de RH da universidade, dizendo que não me via no campus há pelo menos 1 ano e que aquilo merecia uma investigação. O que aconteceu? A diretora de RH, sem abrir sindicância, o João pelo menos sofreu uma sindicância, um processo administrativo. Eles não abriram sindicância, não abriram PAD, não abriram IPI, simplesmente ela suspendeu o meu salário para averiguação de falta grave no final do meu probatório. A intenção, obviamente, era me exonerar, era demissão, não é? Bom, aí eu entrei com um MS. O juiz que foi sorteado para julgar meu mandado de segurança, ele disse que aquilo não era direito líquido e certo e que, portanto, o MS não era a via processual adequada. Eu teria que ter entrado com uma ação ordinária. Aí eu fiz um agravo. Esse agravo está até hoje lá no TRF de Brasília, aguardando o voto do relator desde 2013, vai completar no que vem 10 anos. Pois bem, o que aconteceu? Quando eu terminei o probatório, eu já estava, por inúmeras agressões que eu sofri ao longo dos 3 anos, eu já estava com síndrome do pânico e depressão. E aí o psiquiatra me deu uma licença. E a Junta Médica Federal homologou aquele atestado. E depois deu uma outra, e uma outra, e uma outra. Quando eu completei 24 meses de afastamento, pelo mesmo CID, a Junta Médica me encaminhou para aposentadoria por invalidez. Você imagina, eu na época tinha 50 anos, sei lá, menos de 50 anos, doutor, cheio de ideal, cheio de sonhos, correndo risco de ser aposentado por invalidez e de não poder exercer nenhuma atividade remunerada, tendo toda uma vida intelectual e profissional pela frente. O que eu fiz? Entrei com uma ação contra essa decisão, a universidade sentou em cima do meu processo de aposentadoria durante 1 ano e meio, eu fiquei sem salário por efeito daquela suspensão anterior durante 18 meses, até hoje não recebi de volta isso. E aí vem uma novela, até a minha vitória e a minha vinda para o UFRJ, não é? Aí cheguei na UFRJ pensando, bom, estou na maior universidade federal do país, o mesmo pensamento inicial do João, né? Sou um machadiano, estou no Rio de Janeiro, cidade do Machado, perto da biblioteca Nacional, da Academia Brasileira de Letras, os principais acervos machadianos estão aqui, eu vou nadar de braçada. Ingenuidade e ledo engano, porque eu já cheguei aqui com um grupo que me recebeu muito bem informado do perfil que eu tinha, né? Que é o de uma pessoa que denuncia corrupção e que denuncia fraudes em concurso e que denuncia todas essas práticas de desvio de dinheiro, de licitação fraudulenta, de deputado federal e senador da República que destina emenda parlamentar, mas já com uma combinação tal que a emenda, parte dela, acaba voltando para empresas da família do deputado ou do senador. Então, como eu vi isso acontecendo muito bem, eu quero que essas práticas sejam investigadas na UFRJ, na UF, na UERJ, na Federal do Rio Grande do Sul. Porque o que acontece? O João falou uma coisa muito sábia no começo da fala dele. Ele disse, olha, quando você demonstra a sua força, você desmonta todas as estratégias de ataque. Eles não sabem o que fazer com você. E acaba que o que resta a eles é um conjunto de arbítrios, mais nada. Mais nada. São esses ataques ensandecidos, não é? Esses discursos de ódio, esses discursos autoritários e as piores práticas possíveis dentro de uma instituição que deveria ser democrática, não é? E amparados pela autonomia universitária.